Pronto. Vamos lá, né? Vamos continuar com a nossa aula, certo? E a gente está vendo, né, a parte que envolve mais temperatura, né, da física. Eu acho, inclusive, que vocês têm até uma disciplina de termodinâmica, eu acho. Não sei se vocês já fizeram, ou vão fazer, ou estão fazendo, né? Mas é bom que vocês já vão ver, né, alguma coisa da termodinâmica por aqui, tá? Lógico que na química vocês vão ver bem mais aplicado, certo? Ah, é físico-química, né, que vocês veem? Pois é. Mas eu até acharia melhor que vocês vissem eletricidade nessa disciplina, né? Porque aí vocês veem a coisa diferente, né? Mas já que não pude estar isso aqui, então vamos continuar vendo isso aqui, certo? E aí que foi que a gente já viu, né? A gente já teve uma aula, que eu falei um pouquinho sobre os termômetros e mudança de escala de temperatura, tá? Teve uma aula que eu falei de dilatação térmica, é bom que reforça mais, exatamente. Dilatação térmica, certo? E calor, certo? A aula passada eu falei de dilatação térmica e calor, e hoje a gente vai entender também um pouquinho mais de calor, certo? De como acontece a transferência de calor, certo? E, né, o que acontece quando você recebe calor, tudo bem? Nós vamos ver isso na aula de hoje, certo? Então vamos lá, só relembrando, né? Calor é energia em transição, tá? Então o que acontece? A gente pode imaginar, né, como já venho falando, que a temperatura, ela mede, de certa forma, um grau de agitação das moléculas, né? Certo? Inclusive quanticamente, né? Na verdade, quanticamente, para ser mais preciso, não é que é um grau de agitação, é porque as moléculas estão em estados de energias mais excitados, que a gente chama, né? As moléculas, as partículas que compõem o meio, né? Eles estão num estado de energia mais excitado, certo? Que, classicamente falando, é como se fosse agitado, né? Se tivesse mais agitação, né? Você tem como até mostrar isso matematicamente, que ela, você pode achar propriedades, né, que está relacionadas com a oscilação, tudo bem? E aí, né, quando você bota uma molécula que está agitada perto de uma que está mais paradinha, a tendência é essa aqui, né, excitar essa aqui também, e aí elas começam a vibrar, né, que é exatamente quando há troca de energia e elas vão tender para o equilíbrio térmico, né? Lógico que no equilíbrio térmico é que você tem milhares de moléculas, né, milhares de moléculas agitadas, certo? É quando você bota próximo de outra molécula, de outras moléculas, né, que já não estão tão agitadas, né? E aí acaba que, devido à interação entre as partículas, né, acaba que a energia flui dessa para essa aqui, dessas partículas que estão mais agitadas para essa, certo? A energia flui, certo? E aí, no final, elas ficam agitadas de forma igual, certo? Que aí é quando elas encontram o equilíbrio térmico, tudo bem? Então, essa energia fluindo aqui, tá? É, é, a transmissão do calor, né? Quer dizer, a energia, essa energia em transmissão, né, é exatamente o calor, que a gente chama de calor, tudo bem? Inclusive, a humanidade, a gente usa Joule, certo? Agora, a questão é, e como é que essa energia é transferida, certo? Como é que essa energia é transferida? Né? Não sei se vocês devem lembrar aí, mas essa energia ela é transferida, ela pode ser transferida de três formas, tá? De três formas. Uma é pelo contato térmico, certo? A segunda é por convecção, certo? E a terceira por radiação, certo? Radiação térmica. Ou irradiação térmica, certo? Alguns livros chamam de radiação térmica, outros chamam de irradiação térmica, certo? Mas é a mesma coisa, certo? Pode até falar ondas eletromagnéticas devido à agitação térmica, esse nome, certo? Esse último aqui, pessoal, é bem interessante, né? Porque recentemente, né, sempre que a gente entra num lugar, o que o pessoal fazia com a gente, né? Apontava aquele termômetro, né? Ou para o nosso pulso, ou para a testa, né?
Aquele termômetro, o que ele faz? Ele mede exatamente a radiação térmica, certo? Você consegue medir a temperatura da pessoa se você calcular a frequência da radiação térmica que aquela pessoa está emitindo, certo? Vamos entender um pouquinho isso aqui daqui a pouco. Mas antes, vamos começar pelo contato, certo? Bom, o contato, né, digamos assim, é a forma mais natural que a gente conhece de transmitir temperatura, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que se uma panela está no fogo, se você botar a mão na panela do fogo, né? Então, provavelmente, o que vai acontecer? Sua pele vai ficar lá, né? Você vai queimar a sua mão, certo? Então, ou seja, a gente aprendeu de cedo, né, que a gente pode se queimar pegando as coisas, ou seja, o calor se transfere através do contato, certo? Então, basicamente, o contato é esse processo aqui que eu falei para vocês, né? Nada mais é uma partícula agitada, né? E aí começa a agitar essas outras partículas devido a choques mesmo, certo? Choques entre aspas, tudo bem? Porque lembrando, no nível atômico, nada toca no outro, certo? Nada toca no outro. Né? Não existe toque no nível atômico, certo? Não tem como uma coisa tocar na outra, né? Por quê? Porque quando elas vão se aproximando, né, já começa a agir as forças eletromagnéticas, né? E aí elas já se repelem, né? Então não chega a ter um toque, né? Mas existe essa interação, né, à distância. E essa interação, e de fato, né, o calor é transmitido por essa interação eletromagnética, né? Acaba que essas partículas começam a agitar essas, tudo bem? Só que lembrando, né? A energia, ela não é perdida. A energia, é aquela história, né? A energia nem se cria nem se destrói. Ela simplesmente se transforma, né? Ou se transfere. Nesse caso, ela está se transferindo. Então, a energia que esse cara ganha para se agitar, esse cara está perdendo, né? Ou seja, no final das contas, o saldo de energia é o mesmo, tá? Depois a gente vai ver que tem um negócio que a gente chama de energia interna. Então, essas partículas aqui, enquanto a energia interna delas aumenta, essa outras partículas que é a energia interna vai diminuir, certo? E vai acontecer essa troca até que as temperaturas se igualem, né? Quando as temperaturas se igualar, essa troca não vai mais. Aí ela não vai precisar mais ter, né? Porque elas já estão em equilíbrio. Tudo bem? Então, quando você tem um contato, acontece isso, certo? E aí, como é que a gente pode medir, né, essa transmissão, a taxa de transmissão de energia, tá? Então, diz o seguinte, que a taxa de transmissão de energia, a gente escreve como sendo, taxa de transmissão, né, sempre é uma derivada, tá? Derivada com relação ao tempo, a taxa de transmissão, certo? Se for uma taxa constante de transmissão, você sempre pode pensar na derivada como se fosse a divisão de duas variações, tá? Se a taxa de variação for constante, quer dizer, é isso mesmo, se a taxa de variação for constante, né, a gente vai ver que depende de alguns parâmetros. Se esses parâmetros for sempre constante, a gente vai ver que essa taxa de variação é constante, então a gente não precisa pensar em termos de derivada, pode ser só variação, tá? Lembrando que essa variaçãozinha aqui de ΔQ, certo? Ela não é uma variação fisicamente falando, né? A gente pensa como sendo a quantidade mesmo, a quantidade de calor mesmo, certo? Calor que é transmitido, certo? Isso aqui seria o tempo que seria transmitido, né? Variação do tempo que seria transmitido, certo? E vamos entender um pouquinho, né? Vamos entender um pouquinho dos parâmetros, né? Que depende essa minha taxa de variação, certo? Então, fica o seguinte, então, essa lei aqui, na realidade, né? Que a gente vai ver, dá para a gente deduzir ela só com a nossa experiência do nosso dia a dia, tudo bem? Então, vamos ver. Primeira coisa, certo? Não sei se vocês já foram muito aí para a cozinha, né? Mas, se vocês já repararam, tem umas panelas que são mais grossas do que outras, certo? Tem panelas que são bem fininhas, certo? Tem panelas que são bem fininhas e tem panelas que são mais grossas, né? Tipo assim, geralmente a panela de pressão é bem mais grossa, certo? Não sei se alguém aí já teve a experiência de colocar água numa panela de pressão, certo? E coloca para esquentar, tudo bem? Bota para esquentar aqui, certo? E você coloca a água na panela normal, certo? E coloca para esquentar.
Se vocês já fizeram isso, né? E já repararam que na panela de pressão, certo? Inicialmente, isso estou pressupondo a panela de pressão destampada mesmo, tá? Eu usei a panela de pressão como exemplo porque eu sei que a panela de pressão é bem mais grossa do que as panelas normais, geralmente, né? E aí, se você botar uma água para esquentar na panela de pressão, ela demora bem mais do que a panela normal. Por quê? Porque a panela de pressão é mais larga, né? Ou seja, o calor vai demorar mais para ser transferido para cá, né? Por quê? Porque ele tem que percorrer realmente uma distância maior, né? É um processo quase mecânico, né? Porque, de fato, é devido às interações entre as partículas. Então, como tem uma maior distância, né? Tem mais camada para passar aqui, então ele demora mais. Tudo bem? E aí, deixa eu ver aqui. O Ronaldo falou o seguinte: questão que caiu no Enem. E na seringa do Enem, no Enem. E na seringa do Enem. Seringa, eu não sei que seringa é essa, Ronaldo, mas caiu. Eu nem estou lembrado das questões do Enem, mas pode ser que tenha caído mesmo. Certo? Esse tipo de questão vive caindo, na verdade, né? E aí o que acontece? Quanto mais largo é o material, mais tempo demora para transferir o calor. Faz todo sentido, porque é mais largo, né? É a mesma coisa de você. Vamos supor que a gente sabe disso intuitivamente. Tira água da panela e coloca na seringa. Ah, ele tira água da panela e coloca na seringa. Não sabe? Eu vou dar uma olhada nessa questão do Enem. Dá uma olhada, certo? Ou seja, a taxa de transmissão do calor ela é inversamente proporcional à largura, certo? A largura do material que ela vai atravessar. Tudo bem? Ou seja, aqui ó, a gente já sabe que essa transmissão vai ser inversamente proporcional. E como eu falei, a gente sabe intuitivamente disso. Né? Por quê? Porque quando você vai tirar uma, sei lá, uma travessa do forno, certo? O que você faz? Você pega um pano, né? Só que se você deixar o pano sem ser dobrado, um pano bem fininho, você pegar ainda vai estar quente. O que você faz? Você dobra uma vez. Você já vê que isso não queima a sua mão. Se você dobrar mais uma vez, fica mais difícil. Se você dobrar mais uma vez, fica mais difícil você queimar a sua mão. Por quê? Porque cada vez que você está dobrando, o que você está fazendo? Você está aumentando a largura de pano que existe entre a sua mão entre a sua mão e a panela. Tudo bem? Então, aumentando essa largura de pano, o que acontece? Aumenta o L e você diminui a taxa. Diminuir a taxa significa que o calor demora mais tempo para ser transmitido. Tá? Ou seja, você consegue tirar a travessa do forno e botar na mesa sem se queimar. Né? Porque demora muito para o calor chegar na sua mão. Tudo bem? Beleza, então depende da largura, a gente já viu que depende da largura, certo? Depende do que também? Vai depender também da diferença de temperatura, tá? Quanto maior for a diferença de temperatura, vamos botar aqui a posição inicial e final, que o calor vai se propagar, certo? Maior a transferência de calor, né? Então, é aquela história. Se você coloca uma chama bem pequenininho, demora para esquentar. Você bota uma chama maior, certo? Que fica um pouco mais quente, né? Quando tem mais chama ali, então acaba que você transmite mais rapidamente o calor, certo? Quanto maior essa temperatura, maior a taxa de transferência. Depende do que também? Da área, certo, pessoal? Quanto maior é a área em que o calor está se propagando, mais rápido se propaga o calor, certo? Tudo bem? Quanto maior a área, mais rapidamente o calor é transferido. Que faz todo sentido, né? É como se fosse assim. O que esquenta mais? Se eu pegar aqui uma panela bem pequenininha, ou uma mais larga, né? Só que essa mais larga, lembrando que, vamos supor que ela está sendo esquentada aqui, né? Todo o fundo dela. Tudo bem? Então, essa mais larga acaba esquentando, né? Acaba transmitindo mais rápido, porque o calor vai ter mais região para se propagar. Certo? Então, depende para a área.
E por último, e mais importante de tudo, né, depende do quê? Do material. Tudo bem? Então, ó, depende da variação da temperatura, da largura, né? Da região que vai se transmitir, tudo bem? Deixa eu fazer aqui um desenho um pouco melhor. Vamos falar aqui um pouco mais específico, né? Se o calor ele fosse atravessado aqui através de uma chapa, certo? Uma chapa, então esse calor vai depender, certo? O calor vai atravessar essa chapa aqui, ó, certo? Atravessar essa chapa. Então vai depender da diferença de temperatura, né? Se for aqui a temperatura inicial, aqui a temperatura final. Então vai depender da diferença de temperatura, certo? A temperatura final menos a inicial. Vai depender da largura da chapa, certo? Da área da chapa e do material que a chapa é feita, tá? Então, a dependência do material, ela está nesse K, certo? Esse K é chamado de, só falar o nome corretozinho aqui, condutividade térmica, tudo bem? Esse K é a condutividade térmica. Condutividade térmica, certo? E aí, né, naturalmente, quanto maior o K, maior a taxa de transferência, certo? Ou seja, é diretamente proporcional. Ou seja, mais condutor térmico é o material, certo? O Ronaldo mandou até o link das questões, né? Depois eu vou dar uma olhada, Ronaldo. Obrigado. Vou dar uma olhada, certo? Então, fica o seguinte. Beleza, condutividade térmica, né? Então, a gente sabe que tem materiais que transmitem calor mais facilmente, né? Então, por exemplo, a gente sabe que as coisas metálicas, né, transmitem calor mais facilmente, certo? Não é à toa que, por exemplo, às vezes você vai mexer alguma coisa quente, né? Se usar uma panela de ferro, às vezes você queima a mão, né? Por isso que é melhor a gente usar uma panela de pau. Por que a panela de pau? Porque a madeira ela tem uma condutividade térmica menor que a do ferro. E acaba que ela não esquenta tanto, certo? Quando você bota ali no fogo, certo? Junto com a comida que você está fazendo, certo? Os cabos também da panela, né? Se fosse o cabo da panela fosse feito do mesmo material da panela, o cabo ia ficar muito quente, certo? Então, por isso que geralmente os cabos são feitos de plástico, né, tal, algum material que tem uma condutividade menor para você não queimar a sua mão, certo? Isso, na verdade, basicamente, é a diferença entre o que a gente chama de um bom condutor térmico para um mau condutor térmico, certo? Vamos pegar aqui, por exemplo, um bom condutor térmico, né? Vamos pegar aqui, os metais geralmente são bons condutores térmicos, né? O motivo disso, inclusive, a gente vê lá na quântica, certo? Então, os metais, vamos ver aqui o aço. Um aço que é um bom condutor térmico, só para a gente ter uma ideia, certo? O K dele, certo? A permissividade. Só lembrando, a unidade de permissividade, eu não falei aqui, tá? Mas é só a gente jogar tudo para o lado de lá e simplificar, tudo bem? Mas vai ser Joule por metro segundo Kelvin, certo? Essa é a unidade do K, certo? Então, o aço, por exemplo, é de 14, certo? 14. A gente sabe que o aço ele é um bom condutor, tudo bem? Só para a gente ter uma ideia, certo? O aço inoxidável. O chumbo, se eu não me engano, é Pb, né? O chumbo é 35, tá? 35. Vamos pegar o ferro aqui. Engraçado que o ferro é bem maior do que o do aço, que é 67. Só que aço é basicamente ferro e outro carbono, né? Vou pegar mais um aqui, ó, alumínio. Vou pegar o alumínio e a prata. O alumínio ele tem uma condutividade de 235.
E a prata, como é que é o da prata mesmo, né? Tungstênio, o mais alto, né? Sabia. Prata, como é que é prata mesmo? O elemento da prata, o símbolo? É AG. AG, pronto. Valeu, obrigado. O da prata é 428. 428. Só para a gente ter ideia, né? Então, o aço, comparado com esses outros metais, até que tem uma condutividade pequena, né? E a gente pode fazer uma associação direta mesmo, né? Tipo, como o chumbo aqui é quase o dobro, a gente pode dizer que o chumbo, quer dizer, mais que o dobro, né? Ele conduz termicamente 2 vezes mais do que o aço, né? O ferro, inclusive, né, é quase 2 vezes mais do que o chumbo, né? Ferro puro. O alumínio já conduz bem melhor do que o ferro, tá? A prata, melhor ainda, né? Só uma curiosidade, pessoal. Como eu falei para vocês, o motivo dos metais serem bons condutores térmicos, a gente explica usando a mecânica quântica mesmo, tá? E é o mesmo motivo do porquê eles são bons condutores elétricos, né? É o mesmo motivo, que é porque tem a nuvem de elétrons lá, né? Tem um mar de elétrons que percorre esses metais, e esse mar de elétrons, eles estão praticamente livres, eles se movimentam livremente dentro do metal, e aí eles conduzem rapidamente tanto a eletricidade quanto a temperatura, né? O calor, certo? Então é por isso que eles estão, todo mundo que é bom condutor térmico, ele é um bom condutor elétrico também, né? O alumínio ele é um bom condutor elétrico, né? O ferro, ele não é tão bom quanto o alumínio, certo? Não é à toa que geralmente os fios são feitos ou de cobre ou alumínio, né? O cobre ele conduz melhor ainda que o alumínio, mas o livro não tem aqui, tá? Mas o cobre, ó, ele está aqui entre o alumínio e a prata, tá? Certo? O cobre ele tanto conduz termicamente quanto eletricamente melhor do que o alumínio. E ele é um pouco pior do que a prata, certo? Tanto o cobre quanto o alumínio é um pouco pior que a prata, né? O ideal é que a fiação da nossa casa fosse feita de prata ou até de ouro, né? Porque aí teria pouca perda de energia para calor. Mas aí que tá, ninguém tem dinheiro para fazer fiação da casa de ouro, né? E se tivesse, não ia gastar ouro botando nos fios da casa, né? Ia comprar apetrechos, né? O Ronaldo falou o seguinte, o ouro conduz mais que o cobre, mas como o cobre é mais barato, ele vai, exatamente, ele que vai nos fios, né? E o alumínio é mais barato que o cobre, né? Por isso que tem cada vez mais tendência dos fios da fiação ser feita de alumínio, né? Você acaba perdendo mais energia, mas por ser mais barato, dependendo da ocasião, às vezes é mais usado, né? Por exemplo, eu estava vendo que em algumas regiões a Enel está botando a fiação no poste mesmo, né? De alumínio, porque o pessoal estava roubando cobre, tanto a galera roubar cobre, a Enel não queria mais gastar dinheiro comprando cobre, né? Os fios de cobre botou alumínio, que é mais barato, né? Só perde mais energia, mas ela botou ali no papel e viu que compensava, tá? Vamos lá, deixa eu só. Beleza, agora vamos pegar aqui algumas coisas que. Beleza, aqui são geralmente os bons condutores, né? Vamos ver coisas que são mal condutores, né? Então, deixa eu ver aqui. Ele botou aqui um vidro de janela, certo? São mal condutores. O vidro é simplesmente só um. Observe que já é 14 vezes menos do que o aço, né? Que é o pior condutor aí, né? Vamos botar aqui lã. A lã, né? Geralmente a lã, algodão são péssimos condutores, né? Não é à toa que a gente usa para roupa, tá? Proteger a gente do frio, né? Então a lã, ó, é 0,043. Então, bem menor do que esses outros, né? Vou pegar outra aqui, ó. Uma espuma de polietileno, né? É menor ainda. 0,024. Ele deu aqui, por exemplo, o pino, né? Que é um tipo de madeira, tá? Nem toda madeira é isso aqui, mas é de se esperar que seja aproximadamente 0,11. Ou seja, então, esse pessoal que é que tem um K bem menor, né? Só que aqui são bem menor do que esses condutores, né? Então, esse aqui é o que a gente chama dos isolantes térmicos. Esses aqui são os condutores térmicos, tá?
Então, por exemplo, a madeira é de se esperar que seja mais ou menos desse valor, certo? Então, é por isso que, vamos supor que você tem uma mesa aí, o Ronaldo falou a borracha, né? No livro não botou borracha, mas certamente a borracha também tem alguma, um baixo realmente condutividade térmica, certo? Só uma curiosidade, né? Dá para a gente mostrar facilmente, dá para a gente sentir facilmente que essa equaçãozinha aqui, né, que depende do material, certo? Porque, assim, geralmente, vamos supor que você tem uma cadeira, uma mesa aí na sua casa, que uma parte dela seja ferro e uma parte seja madeira, tá? Então, se você botar a mão na madeira, você praticamente não sente nada, né? Se você botar a mão no ferro, você sente um pouco gelado, certo? Às vezes lá no IF, né, que tem aquelas cadeiras de ferro e de madeira, dá para a gente fazer esse experimento bem facinho, né? Você bota a mão no ferro, você vê bem gelado, mas na madeira você não sente nada, talvez um pouquinho gelado ali só. Só que a questão é o seguinte, a temperatura está diferente dos dois? Não, a temperatura está a mesma, certo? Até porque eles estão em contato direto, estão sempre no mesmo ambiente. Ou seja, a temperatura sempre é a mesma dos dois, tá? Ele fala, não, aproximar, bota a mão no ferro e ele parece ser mais gelado, né? O Ronaldo falou que nem o piso de azulejo, exatamente. Exatamente, mesma coisa, né? Você pode comparar o piso de azulejo com a parede, né? Se botar o pé no piso de azulejo, você vê mais geladinho, na parede você menos gelado. Mas não é porque a temperatura é diferente. A temperatura está igual, eles estão no mesmo ambiente, tá? Se eles estão no mesmo ambiente, estão ali em contato térmico o tempo todo, e não tem nada de especial acontecendo ali, né? Que esquente um, não esquenta o outro. Então, eles estão da mesma temperatura, mas qual a diferença? É porque o ferro, ele transmite muito mais rápido, certo? Ele transmite muito mais rápido o calor para a sua mão do que o pinho, do que a madeira, né? Do que a madeira, que deve ser cerca disso aqui, tá? Então, o que acontece? O que acontece aqui, o que a gente sente na nossa mão, tá? É a transferência de calor, certo? A nossa mão, ela não é boa para medir temperatura. Ela é boa para medir o quanto o calor é transmitido, certo? Diz que a telha metálica esquenta mais, certo? O Ronaldo falou, né? Então, assim, isso é bem curioso, né? A nossa mão, ela não, nosso tato, de forma geral, ele não mede temperatura, ele mede transferência de calor. Tá? Então, quando eu boto a mão em algum lugar e eu recebo muito calor, eu sinto isso. Ou perco muito calor, eu consigo sentir isso, tá? A gente não sabe, a nossa mão não mede temperatura, mede a transferência de calor. Uma forma da gente ver isso é só fazer o seguinte: você pode, vamos supor que você pega um suco gelado, vamos supor que está ali a 5 graus Celsius, e você bota a sua mão no congelador, deixa lá por alguns segundos até a sua mão ficar bem gelada, né? Depois você tira a sua mão e bota a mão nesse copo gelado. Você vai sentir a sensação que ele está quente. Por quê? Porque a sua mão está abaixo dos 5 graus Celsius, vai estar ali perto do zero, né, que você botou no congelador. E quando você pega na mão num copo que está a 5 graus Celsius, você vai ter a impressão que ele está quente. Tá? Então, assim, nossa mão não é uma boa medida de temperatura. Né? Às vezes o pessoal fala assim, acho que está quente, aí faz assim, e aí diz se a pessoa está quente ou não, né? Na verdade, não é uma boa medida, tá, pessoal? Usar a mão assim para saber a temperatura. Por quê? Porque a mão ela não sabe, ela não consegue medir temperatura, né? Ela mede transferência de calor. A forma mais eficiente, se você quiser saber se uma pessoa está quente ou não, se você não tiver um termômetro, se você quiser usar a sua mão, qual seria o jeito mais certo? Aí você faz o seguinte, você coloca a sua mão aqui debaixo do seu sovaco, da sua axila, né? E deixa um tempinho ela aqui, certo? E aí, quando você deixa ela aqui um tempinho, ela vai chegar próximo da temperatura do nosso corpo, né, que é 35 graus Celsius, tudo bem? Aliás, 36 graus Celsius por aí. E aí, depois que você deixar aqui um tempinho na sua axila, no seu sovaco, você vai e bota na axila e no sovaco da outra pessoa, tá? E aí você sente, certo? Se você vê que está mais ou menos a mesma temperatura, é porque a pessoa não deve estar com febre, tudo bem? E aí dá para você fazer um julgamento mais ou menos, né, melhor, certo? Usando a mão. Só que só você pegar a sua mão e botar na testa da pessoa, você não consegue medir.
Até porque, geralmente as nossas mãos elas estão a temperaturas diferentes do nosso corpo. Né? O nosso corpo, a temperatura interna dele é 36 graus Celsius, mas se eu for ver aqui superficialmente, a temperatura não é 36 graus Celsius, tá? Porque ela está direto perdendo aqui e o corpo está repondo de dentro para fora. Né? Principalmente nas extremidades, né? Que nossas extremidades elas resfriam muito rapidamente. Né? É tanto que no frio, a primeira coisa que, se você vai morrer de frio, a primeira coisa que acontece é você perder os dedos, né? Você perde o nariz, perde as orelhas, né? Que são as coisas que gelam mais rápido, certo? Então, assim, é por isso que não é uma boa medida. Certo? Deixa eu só ler aqui o que o Ronaldo falou. A que temperatura o gelo queima ou causa queimaduras? Né? A temperatura exata que o gelo pode queimar, assim, na realidade, qualquer temperatura baixa já pode te prejudicar, né? Tipo assim, os nossos tecidos, né? Os tecidos vivos, eles foram feitos para funcionar ali em torno de 36 graus Celsius. Né? Se você se você baixar essa temperatura, o tecido eventualmente vai perder a funcionalidade ou vai morrer. Né? Então vamos supor, mesmo o gelo que está a 0 graus Celsius, se você deixar aqui alguma coisa que esteja a 0 graus Celsius em contato com você sempre, direto, constante, ele não precisa nem estar muito gelado, pode estar 0 graus Celsius. Ele eventualmente vai queimar, né? Só que se ele ficar sempre 0 graus Celsius, né? Eu estou dizendo, se ele ficar sempre, mas o que acontece? Se eu botar uma pedra de gelo aqui, o que vai acontecer? Ele vai resfriar o meu braço, mas naturalmente o meu braço vai esquentar o gelo, então ele vai derreter e vai embora, certo? Vamos supor que eu pegue alguma coisa que está constantemente 0 graus Celsius, que não vai mudar a temperatura. Algumas coisas a gente consegue fazer temperatura constante, né? Algumas coisas a gente consegue deixar, é o que a gente chama de reservatório de calor, certo? Mas isso é coisa mais complicada. Então, se vamos supor que eu deixasse aqui em contato com o reservatório de calor de 0 graus Celsius, eventualmente ele ia queimar. Por quê? Porque o meu corpo ia ficar tentando esquentar o meu braço, ia ficar tentando esquentar, mas não ia conseguir. Né? Porque se aqui está sempre 0 graus Celsius, vamos supor que eu tiver botar alguma coisa que sempre está 0 graus Celsius, não ia conseguir. Então, eventualmente, o tecido ia morrer. Tá? Já 0 graus Celsius já é suficiente para matar o tecido, então já ia queimar. Tudo bem? E aí a questão é a velocidade. Quanto menor a temperatura, certo? Mais rápido vai queimar. Por quê? Por causa disso aqui, né? Porque a taxa de transferência aumenta, né? Quanto menor a temperatura, maior a taxa de transferência, e mais rápido ela queima. Tá bom? A Larissa falou o seguinte. Meu Deus, professor, melhor um termômetro. Exatamente, né? Em vez de ficar pegando no sovaco das pessoas, né? É melhor usar um termômetro, né? A Rolando falou o seguinte, o calor retira, quer dizer, o calor retira o calor do corpo para resfriar o corpo. Interessante. A gente está constantemente perdendo, geralmente, né? Estamos constantemente perdendo calor para o ambiente, porque o ambiente geralmente está a uma temperatura mais baixa que a gente, né? Geralmente, né? O nosso corpo está a 36, o ambiente que nos rodeia, mesmo no dia quente, é 35, 34, então a gente constantemente está perdendo calor. Mas às vezes acontece de não, né? Às vezes a temperatura está tão alta, está 40, 50, que a gente não perde calor, né? Aí a gente tem que. O corpo tem que achar algum jeito de resfriar, né? E um dos jeitos é usando o suor, né? O corpo, de algum jeito, descobriu a segunda forma de transmissão de calor, né? Que é a condução, que eu vou explicar daqui a pouco, a convecção, certo? Beleza, então aqui são os isolantes. Né? Só uma curiosidade também, né? Esse mesmo efeito que eu falei, né, de você pegar no ferro e na madeira, a gente dá para ver numa porta, né? Às vezes você pega na porta de madeira, você não sente que está tão frio, quando você pega na maçaneta fria, certo? É a mesma coisa, né? Na verdade, elas estão à mesma temperatura, mas o que muda é que o ferro transmite, ele absorve o calor, certo? Bem mais rápido do que a madeira, né? Então, a gente sente esse calor saindo mais rapidamente da nossa mão, tá? Por curiosidade, né? Essa é uma das recomendações quando você está no incêndio, né? Então, vamos supor que você deu um azar de estar num prédio que está em chamas, né? Que está no incêndio. E aí, o que o pessoal diz antes de você entrar numa sala, né? Você sair de um ambiente e ir para outro ambiente?
que você pegue na maçaneta, né? Então, você pega na porta e pega na maçaneta. Se a maçaneta estiver muito quente, é porque muito provavelmente do outro lado ali da sala, pode ser que esteja pegando fogo. E aí não é interessante nem que você abra essa porta. Às vezes, quando você abre, pode piorar as chamas que estão ali dentro, né? Por quê? Só por outra curiosidade também, né? Porque o fogo, né, vocês sabem que é uma reação, né, do oxigênio, que é o comburente, né, com algum combustível, certo? E aí, quando ele está preso numa sala, né, tem um fogo preso numa sala, ele vai consumindo aquele oxigênio e deixa uma taxa menor de oxigênio. Quando você abre a porta, pode ser que você renove o oxigênio daquela sala. E no que você renova o oxigênio, aumenta as chamas, né? Então, às vezes, tem uma sala fechada queimando, é melhor que você deixe a porta fechada mesmo, tá? Deixa eu só ver aqui que o Ronaldo colocou alguma coisa aqui, é um link de um filme. A história é baseada, parte do programa. Foi a primeira vez na história em que uma estação espacial morta foi acoplada e trazida de volta ao serviço. Ah, legal. Um filme que eles conseguiram resgatar uma estação espacial, né? Muito bom. Certo? O interessante desse filme aí, que é real, o interessante, professor, porque o cara, quando vai, a estação lá que tá, ele vai perder a estação que ele estava, assim, a nave, né? Dá um Sim. problema lá no curto lá, eles vão ter que utilizar a que estava desativada. Mas o interessante, do que eu achei mais interessante foi que eles vão tentar quebrar o dispositivozinho cano do lado de fora para poder ativar o espelho solar, né? Para poder carregar. E aí Sim. eles não conseguem quebrar o cano de jeito nenhum, que vai batendo com o martelo, mesmo que tá não funciona, batendo o martelo no cano lá, sabe? Aí ele Ah, tem que esperar rodear na terra lá a rotação para pegar a parte que pega a parte fria, que é onde o ah, ferro fica mais frágil. é, Eu acho assim bastante interessante. Pô, o professor assiste, vai gostar. vou assistir. Interessante, legal mesmo. Né? E de fato o ferro fica bem mais frágil mesmo, né? Quando você congela o ferro, ele fica mais frágil. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é a taxa de transmissão de calor por contato, né? Por condução que a gente chama. Tudo bem? Só que lembra que eu falei que tinha mais duas outras formas de transferência, né? A segunda é por convecção, tá? A convecção, no fundo, ela é uma transferência por contato, certo? Só que é quando envolve fluidos, tudo bem? A convecção. Convecção. Certo? Então, na transferência por convecção, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Ela também é por contato, mas é quando há um fluido envolvido, certo? Há um movimento do fluido, tudo bem? Fica o seguinte, o que acontece? Quando um fluido passa por uma superfície, né? Vamos supor que tem uma superfície quente, certo? Tem uma superfície que está lá a temperatura. Quando o fluido passa por essa superfície, né? Vai acontecer essa troca de calor, certo? Acontece essa troca de calor, tudo bem? A mesma que a gente viu, né? Que é por contato, né? Por condução, sendo que, como ela está associada ao movimento do fluido, acaba que você consegue resfriar mais essa superfície, certo? Você consegue acabar resfriando mais essa superfície, certo? Então, assim, na realidade, essa aqui é a principal forma de resfriamento industrial que existe, né? Certo? Então, todo lugar que precisa de resfriamento, vocês vão ver um ventilador. O que é o ventilador? É isso aqui, é a convecção, é exatamente isso, né? Tem uma superfície que eu preciso resfriar, certo? E aí, ele faz passar um fluido, tudo bem? Que pode ser o ar, mas pode ser um líquido também, certo? E aí, quando esse líquido passa por uma superfície, tem uma troca de calor, tudo bem? E aí, você acaba resfriando essa superfície. Por que é uma troca de calor bem mais eficiente do que na condução simples, né? Porque quando você tem a condução simples, né, dois sólidos aqui, o que acontece? Só que o A esteja mais quente, certo? E aí o B vai resfriando o A, mas enquanto que o B vai resfriando o A, o B vai esquentando também, tá?
E aí, como depende da variação de temperatura, acaba que o resfriamento do B vai ficando menos eficiente, porque ele está sempre em contato com o mesmo ponto. Quando isso aqui é um fluido, o que acontece? O fluido, ele simplesmente ele vai passando, né? Ó. Ele pega o calor e continua seguindo o movimento dele. Então, a porção do fluido que está vindo aqui atrás, que ela vai assumir a posição que está em contato, né? Ela vai estar com a mesma temperatura que estava quando saiu da fonte que estava emitindo. Tá? Então, acaba que é um resfriamento mais eficiente. Certo? Por isso que, na verdade, toda e qualquer resfriação industrial, como eu falei, né? A gente usa convecção. Então, aí você pode pensar várias coisas, né? Então, por exemplo, o motor de um carro é convecção, né? Então, primeiro tem a convecção, né? Como é que funciona o resfriamento do motor do carro? Não sei se vocês já viram, né? Mas tem um radiador. O que é o radiador? É uma parte que fica lá na frente do carro, que é um engradadozinho assim, ó, que é cheio é um engradado mesmo de ferro, né? Que tem um certo comprimento aqui para trás, né? Ó. Aqui são as lâminazinhas de ferro, tem várias lâminazinhas, certo? Tem várias lâminas. E aí, de acordo com o carro vai andando, o ar vai passando por essas lâminas, né, e vai resfriando essas lâminas. Essas lâminas, o que acontece com elas? Está passando por elas aqui o quê? O fluido do motor, né? Então, tem um fluido que passa por dentro do motor, certo? Ele está preso pela carcaça, que vai passando dentro da carcaça do motor. O motor, de acordo com que vai esquentando, ele esquenta esse fluido ele tem também um ventiladorzinho que empurra esse fluido para o radiador, certo? Quando ele passa pelo radiador, o vento soprando aqui resfria esse fluido, certo? Então o fluido entra, né? E aí o fluido resfriado, ele retorna lá para o motor para resfriar o motor, certo? Então é uma convecção, né? Então tem duas convecções, tem a convecção que o ar vai passando por aqui pelo radiador e tem a convecção que o fluido vai passando lá pelo motor, resfriando o motor, certo? Então é um tipo de convecção, né? Então todo resfriamento, basicamente, é isso aqui, certo? A Larissa falou o seguinte, lá onde trabalha, existe um equipamento chamado geladeira, que resfria o molde utilizado para dar forma ao frasco de plástico. E ele funciona desse jeito? Também é um radiador? Pode ser, né? Com água, talvez resfrie o molde, né? Que aí vai dando forma ao plástico, né? Por exemplo, no computador, né? Esse ventiladorzinho que a gente escuta no notebook, né? Ou então nos computadores antigos, né? Os desktop, tinha um ventiladorzinho mesmo, né? Aquele ventilador que ficava em cima do processador, né? Não sei se alguém chegou a ver aí, certo? Hoje em dia só tem no notebook, né? Tem um ventiladorzinho, um arzinho no notebook. E daqui a alguns dias não vai nem existir mais também isso aí, porque eles estão achando outras formas de resfriar, tá? Mas era literalmente um ventilador, né, que ficava em cima também de um radiador, né, mas o radiador do processador, ele era assim, ó, era uma chapa de metal que tinha várias, como se fosse parecia um ventilador mesmo, né, só que como é de metal, não sei rodar, né, fixo, ele era um negócio assim, né. Exatamente quando você botava o ventilador aqui em cima, que ele ia puxando o vento, né, o vento entrava aqui por essas pás e saía por cima, e aí ia resfriando o processador. Perdão, que é só o contrário, na verdade. A gente bota o cooler, que a gente chama, né, esse ventiladorzinho, soprando o vento para dentro. Né? Então, o ar frio que está aqui, ele vai passando por essas pás e vai vindo aqui para fora e vai resfriando essa pá, que está em contato térmico lá com o processador, né, e resfria o processador. Tudo bem? O Ronaldo até falou, né, o cooler. Certo? Então, assim, praticamente toda forma de resfriar, a forma mais eficiente que a gente conhece de resfriamento é convecção, né? O ventilador é isso, né? O ventilador, ele resfria a gente por convecção, certo? Também tem um pouquinho do efeito que se a gente está suado, e aí quando o vento passa pela nossa pele, o suor evapora, e só esse fato de evaporar também resfria um pouquinho, tá? Tem um pouquinho disso aí. Mas o principal é esse mesmo efeito aqui, certo? Mesma coisa que a gente usa lá no resfriamento industrial, né? Porque é o fato do vento estar passando, e sempre ele passa com com a temperatura, né, da fonte inicial, né? Ou seja, a temperatura do ar que está atrás do ventilador,
certo? Acaba resfriando mais a gente, né? Porque se não houver o vento ventilador, o que acontece? A gente está aqui a 35 graus Celsius, né? 36, certo? E aí a gente esquenta o ar ao redor da gente, a gente vai esquentando o ar. Então, no que a gente vai esquentando o ar, a gente sente, né, como se estivesse ficando num lugar mais quente. Na verdade, a gente está, de fato, ficando num lugar mais quente, né? Porque o ar ao redor da gente vai esquentando, né? Só que quando tem um ventilador, esse ventilador vai renovando esse ar. E aí a gente sente essa sensação de frescor bem mais agradável. Tudo bem, pessoal? Sim, em relação às equações, né? O professor não tem uma equação aqui para convecção, não. As equações para convecção tem, né? Só que são bem mais complicadas, tá? A gente não vai chegar a ver, mas que a gente tem que levar em consideração tudo isso, que tem um fluido em movimento, que há uma troca de calor, né, entre a superfície e esse fluido, então vai depender da área também, né? Ou seja, a gente usa essa mesma equação, a gente usa aqui também, só que a gente tem que levar em consideração que tem um fluido em movimento, tudo bem? Mas aí a gente não chega a ver, né? São equações bem mais complicadas. Se algum dia vocês trabalham na indústria, né? Para algumas situações específicas, a gente tem uma equação, tem algumas equações. Tá? Como a Larissa falou, né? Talvez dê para calcular exatamente lá qual a velocidade que o fluido tem que estar passando, né? Para gerar a temperatura certa, tudo bem? Você tem que levar tudo isso em consideração. A velocidade do fluido influencia, né? Quanto mais rápido, menos tempo o fluido fica aqui. Então, talvez também não dê para transmitir tão rapidamente, né? Então, a temperatura. Então, tem que levar tudo em consideração. A velocidade do fluido influencia, a área de contato influencia, né? Quanto maior é o resfriamento, né? Por isso que esses radiadores são feitos assim, né? Para aumentar, maximizar a área de contato, certo? A variação de temperatura também influencia, tudo bem? Então, as equações da convecção a gente não vê, né? Vê mais quando só mesmo um curso de engenharia mesmo aplicada, né? Que aí você vê em situações específicas, né? Por exemplo, a resfriação, o leite pasteurizado, ele é feito assim, né? Ele primeiro, você esquenta o leite pasteurizado. Deixa, pessoal. Teve um problema aqui, pessoal, que eu sem querer não percebi, meu celular descarregou. Deixa eu até ver aqui se... Vocês estão conseguindo me ver? Acho que sim, né? Sim, professor. Pronto, o meu celular acabou descarregando, vocês devem estar me vendo só pelo notebook, né? Mas então vamos fazer o seguinte, como o celular descarregou, vamos fazer o seguinte, a aula de hoje a gente vai ficar por aqui, certo? A gente viu por condução e por convecção, a próxima aula a gente vê por radiação, certo? A gente vai entender aquilo que eu falei, né? Por que quando você vai no shopping tem aquela coisinha lá que bota na testa ou bota no pulso para medir a temperatura, tá bom? Então, depois a gente fica por aqui e próxima aula a gente retoma, certo? Ok, professor, boa noite. Então, boa noite, Ronaldo, boa noite, Larissa, boa noite, Lúcia, boa noite, Gabriel, até a próxima semana.